pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, não liga pra nossa estrutura, aqui tá um vento, tanto que hoje era pra gente estar aplicando o calcário GSMR4, que tá tudo misturado aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E a caminhonete do Caio aqui, ó, né, arranjamos um protetor bom aqui agora. E é o seguinte, galera, vocês sabem que o Bizão, né, juntamente com o pessoal da Calcário Cruzeiro, o Caio, o Cristiano, que não pôde estar aqui hoje, a gente firmou, né, uma parceria do Bizão tá vindo aqui. Sim. É uma vez por mês que você vem pra cá, né, Bizão? Uma vez por mês. Sim. O Bizão vem uma vez por mês pra poder dar uma olhada no que tá acontecendo e tal. E eu falei pra ele, ó, a próxima vez que você chegar aqui, a terra vai estar preparada, tá pronta para plantio. E olha aí, ó. Nós não passamos nem aqui, né? Aqui não passamos nem o calcário e nem o gesso. Essa terra é a terra do SESB. Quando o Bizão veio pela primeira vez aqui, a gente não gravou aqui, né, Bizão? Não gravou. Eu quero que você fale um pouco sobre essa terra. O que você achou? O que você acha? Você acha que vai dar bom? O que acontece? Quando eu tive a oportunidade de conhecer esse pedaço de terra aqui do João Pierobon, eu só tive dois problemas, dois sentimentos. Por que eu não conhecia esse pedaço de terra antes? E o sentimento que eu tenho é esse pedacinho de terra, é só 4 hectares, mas ele não está no meu CPF. Tão bom que é isso aqui. Então eu falei para o João que talvez ele estivesse cometendo um desperdício, usar uma terra com essa fertilidade para estar cultivando cana. Então um solo com esse padrão tão bom quanto esse aqui e uma área pequena de 4 hectares, talvez a soja venha a ser para ele uma atividade mais rentável do que ele manter o cultivo de cana aqui nessa área. Como o João Pierobon é um cara que, do ano passado para cá, ele aumentou em 300% o cultivo de soja, veja que o ano passado ele cultivou 3 hectares. Você falando assim parece que, nossa senhora! Parece que o rapaz virou o fazendeiro do Mato Grosso. Pois era só 3 hectares o ano passado, não era? Esse ano vai ser quanto? Vai ser 12. 12, vai ser 12. Não tá errado assim, não. Então, o aumento foi de 300%. Matematicamente tá certo. É assim que funciona. Agora eu me senti, viu, galera? Por outro lado, eu como profissional me sinto realizado com a reciprocidade e a confiança que o João Pierobon depositou em mim como técnico e depositou na empresa que está aqui, o Caio do Calcário Cruzeiro. Então é uma relação de confiança, porque está acontecendo essa migração do João sair da cana para vir para culturas de grão, no caso da cultura da soja, é um negócio um tanto quanto complicado que gera uma certa insegurança nas pessoas. Então, o que o João fez? O João está buscando orientação das pessoas que já têm experiência nessa área. Então, para ver essa mudança, nós trabalhamos lá no Mato Grosso, nós trabalhamos em Goiás, da área de soja, a gente já tem 30 anos trabalhando com soja lá em Goiás, então a gente está transferindo essa experiência para o João, para que ele possa ter um negócio bem sucedido. E se ele está crescendo 300% na área dele, o ano passado sair de 3 hectares e agora está plantando 12, é porque, acima de tudo, ele conseguiu ser mais bem remunerado plantando a soja do que se ele tivesse continuado só na cana. Então veja aqui que aqui está sendo cortada uma lavoura de cana que ainda tinha uma boa produtividade, sim, só que a lucratividade dela já tinha se tornado baixa. Então a gente, todos nós, somos frutos da precisão. É o aperto que faz a gente tomar atitude. Sim. Então, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E é essa coisa que o João está fazendo. E nós temos uma responsabilidade muito grande com ele ser bem sucedido, porque existem milhares de agricultores que estão aqui nessa região, com áreas pequenas, que a rentabilidade da terra dele com cana não dá mais para ele sobreviver. Sim. Não dá para ele mais se manter na terra. Então isso aqui nós estamos fazendo o quê? Aqui nós temos um experimento
socioeconômico da transferência do agricultor de cana para ele voltar para a agricultura de grão. Então nós temos uma responsabilidade muito grande aqui com o sucesso do João Pierobon. Então, Senhora, ele vai continuar. Assim que eu vou ficar. Ele já fez. Então, do ano passado para cá, ele já fez investimento em plantadeira para plantar grão, ele já fez investimento em pulverizador para cultura de grão. Então, na verdade, o pulverizador é do pessoal da Marcal que aqui trouxe. É uma cooperação, Mas que viu também cooperação também. Mas que viu também essa oportunidade no conteúdo e nos vídeos aí, de trazer um incentivo para o pessoal a começar a se tornar mais independente. Né? Esse é o negócio. Então, a cultura de grão, o que acontece com ela? Quando eu estou na soja, eu sou só um produtor de matéria-prima para a usina produzir açúcar e produzir álcool. Quando ele entrou na cultura de grão, que ele produz o grão de soja, e junto do grão de soja também ele vai produzir o milho ou vai produzir o trigo no segundo cultivo, o que nós estamos fazendo? Simplesmente está ocorrendo a emancipação desse agricultor. Esse agricultor está voltando a ser dono do destino dele. Então esse agricultor, ele está se tornando novamente um agricultor independente. Igual eram os agricultores que existiam nessa região antes do advento dessa loucura que virou a cana-de-açúcar. Então é essa a importância que nós temos aqui, o fator social. Então o fator social importante aqui é a emancipação, né, desse agricultor. Essa é a nossa preocupação. Eu volto a falar, que eu já falei algumas vezes, quantos estão lá na cidade vivendo uma vida um tanto quanto arrochada, uma vida apertada, uma qualidade de vida muito baixa, que o pai tem uma pequena propriedade aqui no interior. Então esse é o exemplo, é o legado que nós queremos deixar aqui junto com o João Pierobon, que é possível o caminho de volta, o retorno da zona urbana para o campo, com uma boa qualidade de vida. Essa é a nossa preocupação. Ele começa a falar as coisas, galera, umas coisas que ele fala, eu falo, nossa, eu não pensei nisso não. É verdade? Bizão, seguinte, o pessoal viu aqui o vídeo que eu gravei, galera, até vou tirar um pouco vocês aqui do rebatimento do vento. Ficou bom a gradiação, não ficou, Bizão? Cortou bem a soqueira? Olha, a gradiação ficou perfeita. Você veja assim que você conseguiu acabar com a soqueira da cana. Então agora aqui é só entrar com a subsolagem que você vai fazer, entrar com a grade outra vez, está pronto para o plantio. E eu quero aproveitar o momento... lá vem bronca. Ai, meu Deus do céu. De falar para todo mundo que nós já estamos um pouco atrasados. Então veja assim, eu sei que o acúmulo de trabalho é grande, o João faz tudo aqui sozinho, então assim, essa chuva que deu, nós já se tivesse igual tá a área lá dos 3 hectares, que tivesse uma planta de cobertura igual ao trigo, já poderia estar sendo plantada. Sim. Então nós não podemos esquecer que dentro da cultura de soja, um fator dos 10 fatores da alta produtividade que tem, um dos fatores muito importante é a época de plantio. À medida que eu vou avançando para o final do ano, eu vou perdendo potencial na minha cultura. Então, a gente aqui tem o objetivo de ter uma lavoura de soja para colher 100 sacos por hectare. Certo. Mas até podemos não colher os 100 sacos por hectare agora no primeiro ano, no segundo ano. Mas a nossa meta é essa. Se eu for pensar numa lavoura de soja colhendo 50 sacos por hectare, ela não é competitiva com a cana, e a cana é melhor que ela. Mas se eu for pensar numa soja produzindo 70, 80, 90, 100 sacos por hectare, aí ela torna uma lavoura muito mais eficiente do que a lavoura da cana-de-açúcar. Certo. E um desses fatores é a época de plantio. É a famosa janela, né? A janela de plantio. Por isso que eu já estou aqui danando por ele também. Não pensam vocês que é só... Não, aqui é só flor, né? Galera, ele chegou aqui e falou, viu? Pensei que ia chegar aqui, tá preparado tudo passado, só plantar ou até plantado. Eu falei, Bizão do céu, não fale uma coisa dessa. Agora eu vou me explicar. Pessoal, vocês estão acompanhando, né? A gente tá postando vídeo todo dia e tal. Primeiro, Bizão, olha o vento que tá. Essa semana já era pra mim ter aplicado, não consegui aplicar por causa do vento e acho que aplicar pro vizinho não é interessante não, né? Sou sozinho, a gente tá atrasado e tal. Mas semana que vem, prometo pro senhor que semana que vem vai tá tudo em ordem.
Nós vamos aplicar, que já era para ter aplicado hoje, por causa do vento eu não consegui. Amanhã eu vou vir aqui, se Deus quiser, vai passar de manhãzinha. Duas aplicadas. Depois eu vou fazer um mutirão. Creio que até hoje é um domingo, hoje é um sábado, galera, né? Que a gente tá aqui gravando para vocês. Creio que até lá para terça, quarta-feira já tá tudo no jeito. Depois é só esperar dar mais uma chuvinha, né? O que você fala, Bizão? Aqui uma vez que você fez essa aplicação, a gente não tem preocupação. A primeira coisa é pôr esse solo em condição de plantio, esperar dar mais uma chuvinha, aí de 10 a 30 milímetros e entrar plantando. Tá, então nós estamos bem na porta, então estamos bem na hora mesmo. Nós estamos no meio, na janela que ainda é boa. Sim. Mas a partir que eu passar do dia 15 de novembro para frente, já começo a comprometer a minha produtividade em função de época de plantio. Certo. Então por isso que nós temos essa pressa, nós estamos arrochando você para que você não perca a melhor época de plantio. Vale ressaltar, galera, o seguinte: cada cultivar de soja tem a sua época de plantio, sua janela de plantio em cada região é diferente uma da outra. Exatamente. Então a região nossa, se eu não me engano, é a 204, que é a região de Piracicaba. Então, pela cultivar que a gente vai plantar aqui, que a gente já conversou, e o Bizão tá sabendo, que a gente vai plantar 6410. Depois eu quero até que você fale sobre a população de planta. Mas antes do Bizão ressaltar sobre isso, a 6410 até a segunda semana de novembro ainda é janela para plantio. Então, ou seja, a gente tá entrando agora em novembro, a gente tem aí 2 semanas para plantar. Mas o ideal era que já era para ter plantado. Logicamente que tá faltando chuva. Eu tô fazendo vídeo aqui, Bizão, e justamente alguns dias eu pego o vídeo, começo a fazer vídeo e tá chovendo. Mas não tá chovendo de acordo ainda, sabe? Tá aquela chuva meio rala ainda, sabe? Mas a chuva está meio rala, mas quando a gente pegar esse solo aqui, ó, para o pessoal aí que mexe com lavoura, vai ver que esse solo, se eu apertar na mão e ele faz esse biscoitinho, esse bolinho aqui na minha mão, esse solo já tem condição de umidade suficiente para o plantio. Entendi, aí a soja já nasce. Aqui a soja já nasce. Então eu pego aqui o bloco de solo, ó, aperto ele na mão e ele vira esse biscoito aqui, ó. Sim. Esse solo eu já tenho certeza que eu posso estar plantando, que essa é a umidade suficiente para minha soja germinar. Exato. Tá? Esse ano eu sei que está corrido, que é coisa, mas nós já poderíamos estar com essa soja germinando aqui nessa área. Ai. Então, vamos correr. Vamos correr. Bizão, fala um pouco sobre agora, para o pessoal entender, sobre a população de planta aqui nessa área. O que você recomenda? Bom, dentre os fatores, dos 10 fatores que levam à alta produtividade, um dos fatores mais importantes que nós temos é o ajuste da população adequada para cada variedade de soja. Então existem variedades de soja que a população boa dela é 180 mil plantas por hectare. Existe variedade de soja que a população ótima dela é com 500 mil plantas por hectare. Então se eu pego uma variedade de soja, no caso do João que está começando no negócio, uma variedade que era para ela ficar com 180 mil plantas por hectare e ele jogar 500 mil plantas por hectare, a lavoura dele ele vai ter um desastre provocado pela população inadequada dessas plantas. Como você disse, muita boca para pouca terra. Para pouca terra. Então, mas se eu tenho uma variedade que as características dela é para ser usado 400 mil, 500 mil plantas por hectare e eu tiver só 200 mil plantas por hectare, também eu vou provocar um desastre na minha cultura pela falta de plantas que tinha nesse plantio. Então isso é muito sério a população adequada. E o que eu falo sempre para o João, que eu tenho acompanhado, é que dentro da população que existe uma folga. No caso, uma planta, essa variedade, o adequado é que ela tenha de 240 mil a 320 mil plantas por hectare. Normalmente, a experiência tem nos mostrado, lá no Mato Grosso e lá em Goiás, que sempre a gente trabalha com a população inferior recomendada para aquela variedade. Por que a gente recomenda a população inferior de plantas? Porque a gente tem que lembrar que a nossa cultura, ela depende de 2 fatores. Ela depende da luminosidade, então se eu tenho excesso de população, eu vou ter muitas folhas na sombra, eu aumento o índice de sombreamento dentro da minha lavoura e aquelas folhas que estão na sombra, elas funcionam
como dreno. Aquela folha que toma sol direto nela, ela é a fonte, ela é que vai gerar a energia para ser depositada dentro do meu grão de soja para fazer eu ter uma boa colheita. Aquela folha que está na sombra, com alto índice de sombreamento, ela precisa respirar, ela está viva, ela vai consumir os nutrientes que foram transformados, os açúcares, os fotoassimilados que iriam virar grão, vai ser gastado pela respiração daquelas plantas que estavam na sombra. Então, por isso é muito importante eu ter a população devidamente ajustada para mim aproveitar melhor o recurso ambiental, que é a luz, que é a luminosidade. Então, por isso que a gente prefere trabalhar com populações mais ajustadas no limite inferior da recomendação da empresa. O outro fator que nós não podemos esquecer é o fator chuva. Então, se eu tenho 200 mil plantas por hectare e eu tiver uma chuva de 200 milímetros num período, eu vou ter, para cada planta naquela área, eu vou ter a disponibilidade de 1 litro de água por planta. Mas se nessa mesma variedade eu estiver com 300 mil plantas por hectare e eu tiver essa quantidade de chuva, ao invés de eu ter 1 litro de água por cada planta, eu vou ter à disposição das minhas plantas apenas 600 milímetros de água. Então isso vai fazer com que esse plantio que está com excesso de população, ele suporte com menos força um estresse que vier, aqui no caso um veranico. Sim. Mas se eu tenho uma população menor de plantas, as minhas plantas vão aguentar por mais dias uma situação estressante. Então por isso que a gente tem que estar com muito rigor na hora de estabelecer a nossa população de plantas. Dito isso, aqui, nesse solo 6410, população mais ou menos de quanto você recomenda? Então eu te devolvo a pergunta. A recomendação da empresa é de quanto até quanto a população? Depende de 12, você falou em 12. Depende da janela, né? Se for agora a primeira semana de novembro, é 13 plantas por metro. 13 se for a segunda semana de novembro, é 12 plantas por metro. 13 plantas por metro significa uma população de 260 mil plantas, porque eu tenho 20 mil metros lineares no meu hectare de solo. Então, se eu pegar um hectare aqui e colocar todas as linhas uma atrás da outra, dá 20 mil metros. Então, se a recomendação é de 12 plantas por hectare, eu vou ter então 240 mil plantas por hectare. Nisso no plantio de 50 centímetros. No plantio de 50 centímetros, tá? Então isso a gente tem que estar atento. Então quantas plantas por metro? Porque às vezes eu tenho que também estar sabendo se a distância de uma linha na outra vai ser 40 centímetros, 50 ou é 60. Então é muito importante a gente saber o espaçamento entre uma linha e outra para trabalhar com essa população o mais próximo do ideal possível. Então aqui na faixa de 10 a 12 plantas por metro. O ideal aqui é que nós conseguimos ficar aí nessa faixa de 10 a 12 plantas por hectare, que isso vai dar entre 200 e 240 mil plantas por hectare para essa variedade, para essa época de plantio que você está tendo. Show de bola. Tá o monte aí, né? O monte tem calcário, gesso, pó de rocha, igual a gente já falou, né? E o professor Visão aí, o que você queria ressaltar, professor? Eu quero ressaltar a importância de nós termos essa mistura tripla, que para o agricultor que está começando, que às vezes ele não tem um equipamento, ele vai ter que fazer essa operação de aplicar calcário, aplicar o gesso e aplicar o pó de rocha. Esse monte está aqui para mostrar que nós temos a alternativa de fazer 3 operações numa só. Então isso é muito importante. Eu consigo baixar muito meu custo. Então, nesse monte que tem aqui dentro tem calcário, tem o gesso agrícola, tem o pó de rocha. Tem o calcário, que ele é para corrigir o solo, melhorar o pH do solo. Ele é fonte de cálcio e magnésio. O gesso agrícola tem a finalidade de melhorar a correção do solo no perfil do solo, correção em profundidade. E tem o gesso, que é a fonte de enxofre, que o enxofre é um elemento essencial, como é o cálcio, um macroelemento de extrema importância para a planta. E junto ele está aplicado
aplicando também o pó de rocha, que esse pó de rocha ele é constituído de uma parte orgânica muito importante para o desenvolvimento da cultura. Esse pó de rocha que nós temos aqui é o MR4 aqui de Limeira, que ele é constituído de 4 rochas distintas. Então eu consigo fazer numa operação só a aplicação de 3 produtos. Isso significa economia para o agricultor. Isso significa diminuir custo operacional nessa implantação da cultura de soja, quando a pessoa está entrando com a cultura de soja onde tinha uma cultura de cana. Galerinha, tá ventando um pouquinho, mas vamos tentar mostrar para vocês aqui. Essa cana aqui é uma cana de 7º corte, que nós aplicamos o pó de rocha faz o ano passado, né? Antes de cortar essa cana, antes do corte desse ano. Antes do corte número 7. Isso, né? No aqui... 6º corte a gente aplicou o pó de rocha pro 7º corte, que foi esse ano. Acho que deu para entender. Deu para entender. E certo. Agora aqui essa cana ela vai ter o 8º corte agora. Isso. Essa que nós estamos aqui é a cana do 8º corte. Isso. Gostei tanto do que eu estou vendo aqui que eu vim fazer uma avaliação prévia. Nós estamos aqui com a trena, nós vamos contar 2 linhas dessas e vamos ver quantos perfilhos saiu aqui agora, porque a produtividade desse canavial no 8º corte depende, ele é função do número de perfilhos de colmos que eu retirar dessa área. E vale ressaltar para o pessoal lembrar desse canavial, galera. Esse canavial é aquele canavial que cortou, que tá dando aquela cana enorme, que eu mostrei, falava no vídeo, aqui foi que eu apliquei o pó de rocha, que a única coisa que a gente fez diferente aqui foi a aplicação do pó de rocha, tá? Então, e a gente aplicou na soqueira, não fizemos incorporação, nada, né? Só que eu estou muito animado com essa cana aqui. Eu quero tirar daqui o 8º corte com uma cana com 3 dígitos. E para isso nós já vamos começar mostrando quantos perfilhos soltou cada cana que tinha aqui. Então, daqui uns dias nós vamos mostrar para vocês o vídeo da lavoura de 100 toneladas por hectare, de 3 dígitos. Mas para que isso aconteça, nesse momento eu já tenho que ter a população de colmos por adequada, metro quadrado. Né? Então nós vamos medir aqui 10 metros e vamos contar quantos colmos, quantos perfilhos tem nesses 10 metros. Bom, a trena já foi puxada, pode ver que a trena já foi puxada, está aqui o número 10. Número 10, agora vamos fazer a contagem. Vamos fazer a contagem. Vamos contar 3 linhas. Então, então pega essa aqui, Caio. Eu vou pegar essa aqui. Tá. 5. Enquanto eles contam, ele vai contar cana por cana até chegar na ponta aqui, tá? Vai ressaltar também que aqui nessa área nossa, nós produzimos a mesma quantidade de cana do último corte. Esse ano, na verdade, foi muito ruim de chuva, principalmente nessa fase final, né? Que foi a fase aí entre abril até setembro, que mais ou menos foi o corte dela, final de agosto e setembro, que é a parte que ela, vamos dizer assim, ganha peso, né? Que é a parte final. E mesmo assim ela conseguiu ter um desenvolvimento muito bom e dar a mesma quantidade de peso de tonelada por hectare que o ano passado. Normalmente de um ano para outro dá uma quebra de 20 a 30%, né? Só em um corte de cana. Porque o corte de cana, logicamente, quanto mais vai passando os anos, vai ficando cada vez mais fraco. Até hoje, né? Agora as coisas estão começando a querer mudar. Bom, o Bisão que o Caio tá contando aí, os perfilhos, na hora que eles terminarem de contar, a gente volta aí com o resultado. Deu 335. 203 com 170, não é? 370. 373. Pessoal, então nós contamos aqui 2 linhas de 10 metros. Numa linha em 10 metros foi encontrado 335 perfilhos. Ou seja, esse canal aqui, isso aqui dá a média de 33 colmos por metro linear. Nessa linha nós contamos 373 perfilhos, ou seja, que dá 37 perfilhos por metro linear.
Então é muito simples de fazer a conta. Nós vemos aqui, nós damos conta de enxergar aqui nesse canavial que o 8º corte vai ter ele está, não significa que vai concluir, mas ele está com um potencial produtivo maior do que nós colhemos no 7º corte. Então o 7º corte, ele já produziu igual o 6º corte. E o 8º corte, que vai ser essa cana que nós acabamos de contar aqui, que ela está apresentando 33 perfilho por metro e 37 perfilho por metro nessa linha e nessa linha. Então, isso dá para a gente ver que quando nós viermos aqui cortar essa cana e chegar nos 3 dígitos colhido aqui, nós já temos argumento e subsídio para saber por que ela chegou em 100 toneladas. Ela chegou em 100 toneladas porque nessa fase aqui ela já está com 33 e com 37 perfilhos por cada metro linear. Então, pelo mais que seja fina essa cana, vocês veem que realmente aqui nós temos uma cana com um potencial de seguramente, se o clima correr normal, chegar nas 100 toneladas por hectare no 8º corte do canavial. Isso é que é uma coisa que a gente está fazendo fantástica. Nós estamos regenerando um canavial que deveria ser cortado. Nós estamos prolongando a vida dele através do uso do pó de rocha, o MR4 da mineração Cruzeiro, que é produzido aqui em Limeira. Por exemplo, Bizão, esse canavial, com o passar do tempo, era para ele ser reformado. Então a gente está dando mais vida útil a ele. Dando uma sobrevida para ele. Então, de tudo isso que você explicou, você quer dizer que esse aumento de perfil é por questão da aplicação do MR4? Já é o resultado da aplicação do MR4 que mudou essa condição de solo totalmente. Então o MR4 forneceu novas argilas para esse solo, essas novas argilas que foi colocado nessa solo, criou uma condição ambiental para o sistema radicular, para os micro-organismos que habitam aqui, que eu tonifiquei, deu um tônico na fertilidade desse solo depois do 7º corte da cana que essa área foi tratada com o pó de rocha na soqueira. Agora vamos ver no final das contas quanto que o ano que vem vai dar isso aqui. E só para não esquecer, esse fato que nós estamos observando aqui é fato que a gente já observou com aplicação de pó de rocha em outros canaviais aqui na região. Não é só nesse. Então, só que nós não tínhamos acompanhado no detalhe igual nós estamos fazendo esse acompanhamento aqui agora. Caio, vou puxar você para a conversa. O Caio estava conversando sobre a questão do replantio. Explica o que você está fazendo, que pode ser que isso se torne inviável devido ao pó de rocha. No caso lá, nós estamos também na fazenda nossa, né? Nós estamos conseguindo prorrogar a reforma da cana. Entendi. E você sabe, como agricultor, o quanto custa hoje na faixa de 8.000 a 8.500 reformar. Sim. Né? Então a gente percebe, você vê a sua cana aqui, né? Num ano extremamente seco, olha o vigor que está a cana. Sim. Né? Isso mostra o residual que o MR4 deixa. Se aplicou ele, por exemplo, do 6º para o 7º, esse ano você não precisa aplicar novamente. E eu não apliquei novamente. Você vai ficar praticamente 2 anos sem aplicar, no 3º você faz uma reposição. Entendi. Né? Então isso o que acontece? É perfilhamento. E o detalhe que o Caio falou para mim que eu gostei bastante, galera, principalmente quem trabalha com cana, quando você tem que reformar canavial todo ano, você acaba não colhendo 100% da sua área. Sim. Quando você planta cana de ano e meio, né? Porque cana de ano você acaba colhendo todo ano. Sim. E se você consegue replantar sem tirar o canavial, né, e manter a produtividade, você vai estar economizando o plantio, que é a reforma. Também você vai estar tendo a 100% das suas áreas cortadas, ou seja, você não vai ter área de descanso nenhuma, está sempre produzindo, sempre produzindo. Isso com certeza aumenta a produção. Exatamente. Nós estamos, vamos falar, fazendo uma adaptação na própria fazenda, e esse ano nós vamos usar o furador de cerca com a broca para corrigir as áreas de falha. Ah, tá. Porque o canavial nosso tem um vigor, mas por ser colhido por máquina, sim, você sabe, a máquina arrancou a soqueira, acabou, não tem o que fazer. Então a gente vai corrigir exatamente como faz o pessoal da Índia, né? Eles plantam com um furador lá, só que é bem maior. Sim. Então nós vamos fazer uma adaptação com o furador de cerca. Certo. Pra gente ver o resultado, se der certo, eu acredito que vai dar, é uma maneira simples e barata. Sim, e galera, tudo isso são maneiras que a gente eu tento trazer, e também que o pessoal com a Cara Cruzeiro tenta trazer, de mostrar para vocês
que existem estudos e pessoas correndo atrás de novas técnicas para diminuir o custo. Exato. Né? Diminuir o custo que é o que interessa o produtor. É o nosso objetivo aqui, a aplicação da tecnologia, da rochagem, nada mais é do que diminuir o custo de produção. O nosso foco, a nossa estrela guia é somente isso, diminuir o custo de produção. Então todo recurso, toda técnica que vier para diminuir o custo de produção, para nós ela é muito bem-vinda. Que essa é o jeito de fazer sobrar algum dinheiro no bolso do agricultor. Então é isso aí, pessoal. Quero aproveitar a oportunidade. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Acho que aqui só esperar para ver o que vai dar, né? Se continuar tudo bem, com certeza. Mas a expectativa já é boa, né? Com essa boa. população de colmos por metro, dá para ficar. Vou convidar o professor Bizão, como ele vai estar vindo ver a soja aqui. Conforme for crescendo esse canavial, a gente pode vir ver o rigor, né? Vem com acompanhar. certeza, vamos acompanhar. Porque já estamos do lado, né? Sim, isso consiste o nosso trabalho, é fazer o acompanhamento para depois explicar o que realmente aconteceu. E é isso aí, vai deixando o likezão. Prometo pro professor Bizão que essa semana aqui que vai iniciar, a gente vai terminar o preparo e vamos plantar. E que essa bronca tenha sido a última. É isso aí. E daqui um mês mais ou menos eu vejo o professor tá de volta aí. Espero que a gente já vai estar aí entrando no V4 mais ou menos, V3, a soja mais ou menos, né? Com certeza, né? Com certeza. Então é isso aí, galera. Deixa o likezão. Agradecer o Caio pela disposição. Num sábado ele tá vindo aí, né? Trazer o professor aí e a gente andando no meio da roça no sabadão. Mas faz parte do show, né? Parte. Então, galera, é isso aí. Deixa o likezão, verifica se tá inscrito, verifica o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, não perder nenhum capítulo que tá por vir aí. E depois dessa bronca aí, vamos ver se a gente aprende e vai pra frente e faz as coisas acontecer. Segue nós nas redes sociais, tá? É isso aí, vamos embora, gente. Vamos almoçar que tá tarde, né? Vamos. É isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Obrigado. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.